Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ver sobre jornal, né? O que seria o jornal? O jornal, ele é um meio de comunicação impresso. Impresso quer dizer o quê? É escrito, você pega ele, né? Quais os meios de comunicação que a gente tem? A gente tem o telefone, o jornal, a televisão, o rádio, né? Então, o jornal é um dos meios de comunicação impresso que a gente pega e vai ler, tá? Vai folhear essas folhas, tá bom? O que um jornal traz? O jornal, ele nos traz publicações com informações e notícias. Então, aqui vocês têm, né? Esse jornal aqui eu tenho faz um tempo em casa, tá? Então eu peguei ele para vocês entenderem um pouquinho, para mim poder explicar, para vocês fazerem as outras atividades, tá? Então ele nos traz publicações que são informações e notícias, tá? Do Brasil, da cidade e do mundo, certo? Então, tem jornais que são publicados em intervalos que são todo dia, tem alguns que são meses, outras uma vez por semana. Então, depende muito. Por exemplo, classificados, a maioria deles vem no domingo. No domingo tem um jornal específico, né, uma revista que vem junto com o jornal, né, ou por semana ou por mês, tá? Qual que são os principais conteúdos de um jornal? Então, os principais conteúdos são as notícias, são relatos de acontecimentos aqui da cidade, né, da cidade, por exemplo, esse aqui seria a Folha de São Paulo, é do estado de São Paulo, tá? Então, ou da cidade de São Paulo, do país, do nosso Brasil e do mundo, tá? Então, existem o jornal que é impresso, que é esse aqui, que ele é vendido nas bancas, e o jornal online, que é aquele que você pega no computador, que eu enviei para vocês, que é online, que você tem como olhar pelo celular, pelo computador, tá bom? Então vamos ver. O jornal ele é dividido em partes, em cadernos e editoriais. No jornal tem o cabeçalho, a manchete, título de notícia, fotos. Então vamos olhar aqui, ó. Cabeçalho. Então, se vocês olharem no jornal, ele tem o quê? Ó, é um jornal a serviço do Brasil. Então, ele tem o diretor de redação, quem é o responsável, a data do jornal, a edição, quando foi concluído e o preço dele, tá? Então, nesse cabeçalho vem essa parte. Manchete. O que é a manchete? A manchete é aquela notícia maior, que tem um destaque maior no jornal. Aqui, então, a manchete desse jornal seria pedido de prisão de Renan, Cunha, Jucá e Sarney geram crise no STF. Então, essa é a manchete do jornal, tá? Essa parte aqui, que está numa linha pequenininha, ela é chamada de linha fina, que é uma frase colocada abaixo do título. Então, o título da notícia é o destaque, que é a manchete do jornal. Essa que está embaixo, então esse é o título da notícia, é a manchete, e embaixo nós temos uma linha, que é uma frase colocada embaixo, tá? Então se chama linha fina, que é embaixo, ó, vazamento do caso é crime, diz ministro Gilmar Mendes, políticos do PMDB negam a acusação de tentar obstruir Lava Jato.
Então, aqui temos a linha fina. O que mais? Temos o título da notícia e fotos. Olha aqui, né? Então, aqui eu tenho fotos e embaixo da foto está falando sobre o que são essas fotos. Paulistanos usam agasalho, gorro, cachecol para proteger do frio. Então, aqui são as fotos e embaixo é o que está falando nesta foto, certo? Bom, em um jornal temos a chamada, o suplemento, a notícia, o título, a linha fina e cadernos. A chamada é a forma de dar maior destaque a determinada matéria. Então, nessa aqui, por exemplo, ó, vou pegar outra. Então, eu tenho outra matéria. Vamos ver. Aqui, ó. Então, numa outra parte, eu tenho o destaque da matéria. Rock in Rio, né? Olha, tá bom? Então, aqui também, nesta outra parte, ó, São Paulo tem frio recorde do ano. Então, cada parte tem uma manchete e é a chamada, é aquela que você destaca mais para a pessoa ver. Suplementos são cadernos especiais com formato de tabloide ou revista publicado esporadicamente. Aqui em Rio Preto tem, né, aquelas revistas que vem o Guia Bem-Estar, tem uma outra revista que também tem, sempre vem no final de semana ou a cada um mês. Nós temos a notícia, que é o relato dos acontecimentos com uma linguagem fácil de compreender. A notícia sempre tem que ter uma linguagem fácil para que a gente possa entender o que ela está falando, o que ela está querendo nos mostrar, tá? O título da notícia é o destaque, a linha fina e os cadernos. Então, vocês olhando aqui, nós temos o caderno de esporte, entretenimento, né? Entrevista, carta dos leitores. Se eu olhar aqui, nessa primeira parte do jornal Folha de São Paulo, essa primeira parte, vocês vão olhar aqui, que ela é colocada, ó, A5, tá? Então, cada parte tem uma numeração, A5, a segunda é B, ó, B, tá? Então, na primeira parte, ele está falando sobre política, tá? Opinião, que as pessoas têm as opiniões, tá? Carta ao leitor, que eles colocam. Aqui, nós estamos falando de política, tá? Aqui a folha é poder. Então, o poder entra na política, na economia, certo? Ó, toda essa parte é política e economia, tá bom? Ó, mundo. Aqui estava falando do Brasil. Mundo. Aí fala sobre internacional. A parte que está internacionalmente, de outros países. Vai falar sobre tudo, ó, Peru, tá? As ONGs, Venezuela, tá bom? A outra, ó, que é a B, é o outro caderno, B, cotidiano. Aqui vai incluir, aqui está falando sobre São Paulo, a cidade de São Paulo, tá? Fala sobre, aqui ó, o tempo, como fica, está falando sobre, aqui continua falando da cidade, fala sobre saúde, aí vem falando sobre esportes, tá? Aqui fala também colunas, esporte, o mundo.
E temos a outra, aqui é mercado, aqui vai falar sobre economia, nesse jornal que é mercado. Então vai falar sobre a economia, tá? E aí tem publicações também, diário oficial, né? Editais, certo? E por último aqui, nós temos essa, ó. Ele vem com ilustrada, C7. E a ilustrada, ela vem falando sobre notícias de novelas, cinema, teatro, passatempo, crônicas, coluna social. Então, olha lá. Olha, ó. Crônicas, tirinhas, olha lá, ó, cruzadinhas, tá? Aqui é sobre filme, ó, certo? Então, músicas. Então, aqui, ó, comida, está falando sobre comida, que mais? Festival, ó, aqui sobre o social, tá? Então, o jornal, ele é dividido em cadernos, tá? Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho, quis passar para vocês entenderem um pouco como funciona o jornal para poder fazer a atividade a seguir, certo?